Todos nós dedicamos um pouco do nosso tempo, penso eu, uns mais, outros menos, mas ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada terrena, todos nós, seja nos momentos mais alegres ou de maior aflição, de mais solidão, ou em alguns momentos importantes pelos quais atravessamos, paramos um bocadinho para pensar: qual será o propósito da minha vida? Qual será? E porque nós, como filhos de Deus, trazemos em nós essa essência divina e essas questões fazem parte, sim, do nosso ser interior, do nosso ser espiritual. Então, o grande propósito da vida deve ser pensado, deve ser analisado, deve ser ponderado. Devemos parar, meditar e pensar. Sair da correria em que mergulhamos no dia a dia, parar um bocadinho, para que não percamos mais tempo e para que não continuemos em atalhos, em caminhos que não nos vão levar ao propósito ideal da nossa vida. Então, quando paramos e pensamos no grande propósito da vida, é um pouco diferente de pensarmos no propósito da vida. Porque o propósito da vida, entendamos, o nosso propósito mais pessoal, a finalidade ou intenção que pretendemos dar à nossa vida. Porque muitas vezes, como vamos ver mais à frente, o propósito da nossa vida não é propriamente o grande propósito da vida. Enquanto espíritos, enquanto seres no trajeto evolutivo. Será que conhecemos verdadeiramente o grande propósito da nossa vida? Eu, quando vi esta imagem, pensei assim: passa tão rápido. Éramos bebés pequeninos, acabadinhos de chegar novamente. E passado um tempo, espero eu que todos, bem velhinhos, quando tivermos de ir, chegamos ao final da vida, desta existência, melhor dizendo. E será que nós passamos na existência a perceber qual era o propósito da nossa vida? Será que nós agimos e sentimos de acordo com o que era expectável acontecer? Será que nós ponderamos ou se passamos por aqui por andar? E mais à frente tudo se vai repetir e chegamos novamente. Então, o quanto antes nós consigamos tomar consciência de que realmente estamos aqui por um propósito muito válido, um propósito grandioso. E quanto mais cedo nós o consigamos entender e trazer para os nossos dias, para a nossa forma de estar, melhor para nós. Então todos trazemos connosco um plano para a nossa reencarnação, que é preparado antes de chegarmos à família que nos recebe. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, os Espíritos esclarecem a Allan Kardec que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Zero. E depois, à medida que vamos vivenciando as várias experiências, adquirindo o vasto conhecimento, vamos-nos moldando. Quer em termos intelectuais, quer em termos espirituais, quer em termos emocionais, e vamos crescendo. A doutrina espírita esclarece-nos quem somos, de onde vimos e para onde vamos. Essa bênção que nos é trazida pela codificação de Allan Kardec responde-nos àquelas perguntas mais íntimas, mais inquietantes que todos nós temos. E quando conseguimos perceber, quando conseguimos alcançar um pouco desse conhecimento, porque ainda nos falta muito para alcançá-lo na sua totalidade, começamos a aquietar, a compreender algumas coisas. A nossa bússola começa a funcionar e ajuda-nos a escolher os melhores caminhos. Vai-nos mostrando que os nossos atos têm consequências e que estará sempre nas nossas mãos moldá-los e trabalhá-los para o melhor de nós. Então, graças a esses ensinamentos que esta doutrina maravilhosa nos traz, vamos
abrindo um pouco mais para aquele que deve ser o entendimento mais certo. Também Jesus, através dos seus ensinamentos tão necessários que nos ajudam a regular a nossa conduta, fundamental, o Evangelho de Jesus. É lá também que está o roteiro mais certo, mais seguro, que responde às nossas dúvidas, às nossas questões, às nossas inseguranças. É lá. Entendemos hoje uma parte, amanhã entenderemos um pouquinho mais e por aí sucessivamente. Então Deus, na sua infinita bondade, traz-nos os elementos necessários para conseguirmos caminhar pela vida apoiados, amparados a todos nós. Assim nós estejamos também disponíveis e abertos a aceitar e a entender. O grande propósito comum a todos, a evolução moral, intelectual e espiritual. Como dissemos lá atrás, nós fomos criados simples, ignorantes, mas vamos evoluir. Todos nós vamos evoluir, todos nós vamos ter uma moral elevada, vamos ser espíritos de luz, todos nós vamos saber de tudo, conhecimento intelectual nas várias áreas. Todos nós nos vamos espiritualizando gradualmente, cada vez mais. Portanto, vivemos para evoluir, para crescer, para aprender. E vimos ao planeta Terra experienciar, porque esta evolução não se faz apenas enquanto encarnados, ela faz-se, sem dúvida nenhuma, também no plano espiritual. Nunca paramos, estamos sempre no processo e vamos aprendendo e seguindo e vimos e vamos, mas é um processo que mais ou menos lento ele está e faz parte da essência de cada um de nós. A nossa vida é sempre a mesma. Nunca mais morremos. Tivemos um princípio, uma criação e não teremos fim. Nós somos imortais. Uma vida, fomos criados. Temos depois várias existências físicas. Temos, contudo, várias existências, como disse, várias reencarnações, várias etapas, de acordo com a necessidade de cada um. O planeta Terra é, portanto, um planeta escola, um planeta oficina, onde nós vemos aqui praticar e vivenciar aquilo que é importante aprendermos. No entanto, é necessário o conhecimento e o encontro conosco próprios. Sem isso, até podemos caminhar, mas não temos a noção exata, clara. Precisamos conhecer-nos, precisamos tirar tempo para, com verdade, com amor, com honestidade, olharmos para dentro de nós. Sentirmos-nos, compreendermos-nos, termos tempo para estar conosco. É essencial neste processo evolutivo. Todos temos os nossos propósitos individuais, sem dúvida, mais ou menos sensatos e adequados aos olhos de Deus. Todos temos os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos objetivos. Todos temos as nossas lutas, as nossas dificuldades. Do ponto de vista material, todos temos também o nosso instinto de conservação, a manutenção da nossa espécie, a reprodução, a alimentação, cuidados corporais. Sim, isso é intrínseco a nós, a todos nós. Mas não chega. É preciso ir dentro de nós. É preciso sair apenas das nossas necessidades físicas. E conseguimos fazer isso à medida que vamos acreditando verdadeiramente que somos um espírito e não somos apenas um corpo nesta curta passagem por aqui. Aí nós vamos perceber que somos compostos por muito mais que não só todas estas limitações que aqui falamos. Então precisamos conhecer-nos para nos sentirmos. Somos únicos, cada um de nós. É único fisicamente,
A genética mostra-nos isso, sim. Não há dois seres iguais. Somos únicos. E se formos falar no plano pessoal, psicológico, emocional, espiritual, não. E porquê? Porque todos nós vivenciamos experiências diferentes, etapas diferentes. Todos nós vamos adquirindo conhecimentos diferentes, sentimos coisas diferentes. Então todos nós vamos armazenando no nosso próprio ser a nossa individualidade, peculiares na nossa singularidade, e devemos respeitar isso. Tantas vezes nos esquecemos disso. Tantas vezes vamos por aquilo que parece melhor, que parece bem, que possa agradar mais, nos aproximamos e imitamos de determinadas pessoas ou contextos, não respeitando a nossa individualidade, a nossa insegurança ainda, de pensarmos que o caminho que o outro é melhor fica mais bem visto e não nos respeitamos ao nosso ser. Todos temos características únicas e muito próprias, como eu disse, fruto das experiências também únicas que cada um de nós viveu, e é necessário compreender para que consigamos conhecer o nosso propósito de vida. Por isso é que eu dizia lá atrás que todos nós temos o nosso propósito, porque ele acontece fruto daquilo que é o nosso ser interior e a nossa experiência individual. Escutarmos o nosso coração e analisar, valorizar e compreender os ensinamentos que a vida nos vai trazendo. A toda a hora nos vai trazendo. Sentirmos o nosso coração, sim, é o registro, a emoção, aquilo que nos vai levando ao caminho. Muitas vezes a nossa intuição. Deus não nos desampara, jamais na caminhada, e ajuda-nos sempre a encaminhar-nos pelo melhor caminho. O mundo em que habitamos ainda é de provas e expiações. Das nossas imperfeições individuais resulta o sofrimento que nos atinge. É verdade, sim. Todos nós vamos nos apercebendo disso. Muitas vezes não nos lembrando, questionando o porquê, mas a bagagem que trazemos, lá se encontra o registro daquilo que precisamos passar para aprender a fazer melhor. Através dos nossos equívocos existenciais, enganamo-nos muitas vezes, sim, sobre o propósito da nossa vida. Não devemos imitar ninguém. Não devemos viver de forma efêmera, insensível, materialista e distraída, reféns do exibicionismo, do orgulho e da vaidade. Será esse o propósito da vida que nós queremos? Não será redutor demais quando nós pensamos o ser espiritual que nós somos, as capacidades que nós podemos ter? E às vezes o tempo e os anos que dedicamos a ficar reféns do fazer o que outros fazem de uma forma tão alimentando em nós tudo aquilo que já não devíamos alimentar. Será esse verdadeiramente o propósito da vida que devemos ter? Não devemos apenas procurar as compensações emocionais e afetivas. Colocarmos muitas vezes o propósito de vida é casar, encontrar alguém, então eu nunca mais vou ser feliz enquanto isso não acontecer. Será justo esse propósito de vida? É redutor, sim, eu penso que sim, porque nós procuramos fora o que está dentro de nós. Nós ainda não temos noção do valor que cada um de nós tem, as capacidades que nós podemos ter. Então vamos abrir, vamos querer ser mais nós próprios e crescer em nós. Colocar nos nossos propósitos de vida algo mais elevado, algo mais com mais valor, algo que nos traga harmonia, felicidade, aspirações superiores e não coisas que nos detêm ainda num patamar existencial nesta dimensão.
O propósito de vida não é o sofrimento. Ninguém pense que vem para sofrer. Minha vida é assim. Não é. O propósito de vida é mais do que isso. Ainda que nós, por vezes, todos nós, tenhamos ainda que passar por ele. O propósito de vida não deve ser o materialismo e o estatuto social, já dissemos, passar uma vida a correr atrás de riqueza e de importância. Também não é isso. Porque, como vamos ver mais à frente, tudo fica. E onde é que está a evolução do nosso ser depois? O propósito de vida não devem ser os luxos e os prazeres terrenos. Mais uma vez, somos espírito. Nós vamos embora, não tarda. Isto fica. O amor que se faz apaga o mal que se fez. Precisamos amar mais para nos ajudar a saldar todas as dívidas do mal que fizemos, umas vezes a saber, outras vezes ainda por ignorância e desconhecimento das leis de Deus. Outras vezes ainda erramos porque ainda não conseguimos fazer diferente. O que temos nós deixamos, o que somos, sem dúvida, nós levamos. Então, no nosso propósito, deve centrar-se naquela bagagem que sempre nos acompanhará. Aqueles bens que nos alimentam o ser espiritual e que serão sempre nossos. No fundo, e já sabemos que o grande propósito da vida é evoluir, é crescer espiritualmente. Então, evoluir é ser melhor. A evolução faz-se através do quê? Através do amor. É ele que nos vincula à divindade, porque Deus é amor. Deus criou-nos com um profundo amor por nós, criou-nos. Então, cada vez que nós amamos, nós vinculamos-nos cada vez mais a Ele, à sua essência, que também trazemos em nós. É necessário requalificar alguns conceitos equivocados que ao longo da história fomos adquirindo. Hoje em dia já temos casas como esta que nos vão esclarecendo, que nos vão despertando, mas nem sempre foi assim. A humanidade, como sabemos, é tudo gradual. A história está cheia de informações, de acontecimentos que nos foram ocultando as realidades. Hoje em dia já podemos saber, sim, já temos esse por onde conhecer um pouco mais. E Jesus está sempre presente para nos auxiliar e muitas vezes não nos lembramos dele. Ele, como fiel representante do Pai, o nosso governador, o nosso irmão maior que olha por nós, conhece o melhor para nós e sempre está para nos ajudar, para nos auxiliar. E enquanto nós não despertarmos para isso, não conseguimos, muitas vezes, estender-lhe a mão que tanto nos ajudava. A mudança, o trabalho e o esforço no bem não é fácil. Necessitamos sair do nosso comodismo, da nossa inércia. Contudo, é infinitamente compensador. Agora que nós já sabemos um pouco mais o que devemos ser, o que devemos fazer, precisamos ir, precisamos pôr em prática. E às vezes o comodismo agarra-nos no sentido da preguiça, do deixa estar, depois faço. E mais um dia que passa, é mais uma oportunidade que se perde. Por outro lado, quando nós nos empenhamos e nos agarramos a isso, com o melhor que podemos e que fazemos, dando o melhor de nós, não é só a nossa mão que ajuda, são muitas outras que vão em auxílio e que nos ajudam a elevar e a ir, a caminhar. E sem dúvida que é muito compensador para nós próprios. A paz, a tranquilidade, a maturidade, o conhecimento, os bons sentimentos e as ações produzirá uma mudança significante na nossa vida e na nossa existência. Os bons espíritos auxiliam sempre os bons propósitos. No dia seguinte, já temos mais energia, já temos mais força, já é um pouquinho mais fácil pôr em prática, porque o nosso propósito é de bem. Então confiemos, façamos a nossa parte, que eles não deixarão de fazer a sua. E as mudanças na nossa vida vão surgindo, porque nós sintonizamos com algo superior, algo bom, algo... E o amor tem muita força, e a energia de luz tem muita força.
e nos vai ajudando a encaminhar no rumo mais certo. O nosso propósito individual de vida é uma decisão. É uma decisão que devemos respeitar, é uma decisão de cada um de nós. É o direcionamento da nossa vontade, daquilo que ainda é o nosso espírito e daquilo que nós pretendemos, através do nosso livre-arbítrio que todos devemos respeitar, direcionar para onde nós queremos ir. A questão que devemos colocar a nós próprios, ouvindo o nosso coração e a nossa razão. Através do conhecimento de nós mesmos, podemos chegar à causa dos nossos sofrimentos. O que é que me afeta? Quais são os meus gostos e comportamentos? O que devo aprender com isto? Nós somos o que pensamos e, consequentemente, criamos. Por mais cansados, desgastados, sofridos, perdidos que nós estejamos, o primeiro passo para a recuperação é através do pensamento, a sua mudança. Muitas vezes pela prece. Eu diria que deveria ser sempre pela prece, porque às vezes realmente nós estamos mais enfraquecidos. Oremos, pedimos ajuda. E todo o nosso pensamento depois também é auxiliado, porque o nosso pensamento é o nosso primeiro impulso, é aquilo que nos faz depois agir e emanar de nós. A consciência dos pensamentos positivos depende também da mudança da nossa energia, dos nossos fluidos estão interligados. Claro, se pensamos bem, os nossos fluidos também vão melhorar, se pensamos mal. Consequentemente, muitas vezes chegamos mesmo aqui ao centro perturbados, ansiosos, desgastados. Depois tomamos o passo, sintonizamos com outras coisas e o nosso pensamento muda, melhora os nossos fluidos também. Então essa ligação, essa interligação, melhor dizendo, faz-se constantemente. Tudo depende com aquilo com que nós sintonizamos e que alimentamos. O propósito da vida não está por ordem de importância, porque todos são importantes e faltariam muito mais aqui. Mas é encontrarmos-nos connosco, conhecermos estarmos connosco, é compreendermos e respeitarmos-nos a nós e aos outros também. É aprendermos, é sermos caridosos, solidários, é trabalharmos, é produzirmos, é moralizar-nos, aprender as condutas mais certas, instruirmos-nos, espiritualizarmos-nos, religarmos-nos à criação, ao nosso Deus, ao nosso Pai do céu. Termos a noção que existe a espiritualidade, termos a noção que somos e que devemos alcançar outro patamar. É sermos felizes, é sentirmos-nos bem, leves, estarmos de bem conosco e com os outros. Os elementos espirituais e físicos interagem continuamente conosco. Pensar e viver como espírito e não apenas como um corpo. E qual a percentagem de tempo que dedicamos à nossa evolução? Durante o dia. Quantas vezes paramos e pensamos, será que isto que eu estou a fazer, a pensar, a desenvolver, contribui para o grande propósito da minha vida, para a minha evolução? É que diz-nos Platão que o conhecimento é o alimento da alma. Por isso é importante aprender para agir. Se nós não conhecermos, não sabemos como agimos, mas à medida em que vamos conhecendo e aprendendo, já sabemos que é importante parar e pensar na nossa evolução. E para evoluirmos, precisamos de aprender o que fazer para realizar. Vamos certamente evoluir, impulsionados pelos mecanismos naturais, pelas provas e expiações. No entanto, podemos acelerar essa evolução pelo próprio esforço de melhoramento, ou seja, pela nossa vontade. É ela que dinamiza a nossa atitude. Quanto mais evoluídos, mais felizes seremos, melhor nos sentimos e melhor adaptados estaremos às circunstâncias da vida. Não é que aqui a diferença está na forma como encaramos a vida e as situações.
Quando nós temos o conhecimento, aquieta-nos, compreendemos, sabemos como levar, sabemos porque acontece, sabemos qual é a finalidade e sabemos que a nossa postura vai influenciar da forma como vamos ultrapassar aquele obstáculo. Então, à medida que vamos evoluindo, vamos tendo, sim, outra postura perante as circunstâncias. A assimilação e o cumprimento das leis de Deus. É essencial conhecê-las, é essencial ir compreendendo, pouco a pouco, de acordo com aquilo que cada um de nós vai tendo capacidade para entender, e ir praticando. Porque, enquanto não as conseguirmos cumprir, não atingiremos o grau evolutivo que nos é pretendido. Evoluímos amando e servindo, olhando os outros com amor e respeito, dando de nós o melhor de nós, sempre que pudermos. Sem isso, não vamos evoluir. O grande propósito da vida, então, é a evolução de toda a criação divina, não só do ser humano. Toda a criação divina está no seu patamar e vai indo e vai caminhando de espécie em espécie. Os animais vão adotando comportamentos também evolutivos. O próprio cosmos, tudo vai seguindo. E esta lei é uniforme para todos. Então, o grande propósito da vida é o nosso propósito da vida? Deixo a questão a cada um. Muito obrigada pela vossa atenção.